Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aproveitar que a igreja está de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no tema Gálatas 5. Eita glória! Gálatas 5, 22. Aguardar os irmãos achar. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos achou, diga amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ler todo mundo junto? Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar. Irmãos, confesso que quando eu recebi esse tema para estar trazendo a palavra do Senhor, Deus não faz nada sem propósito, né? E se Deus chamou, Deus vai bradar e vai falar o que é para ser feito. E desde então eu comecei a buscar ao Senhor o que o Senhor teria para falar comigo neste tema, né? Que primeiro Deus fala com a gente e depois Deus fala, né? Quando corta aí, já cortou aqui, né? É assim que funciona. E Deus vem falando comigo, né? Já faz uns dias. E eu quero compartilhar o que Deus falou comigo, que eu creio que Deus vai falar com a amada igreja nesta noite. Começando, eu falei assim, Deus, por que fruto do Espírito e não frutos do Espírito? Já reparou isso? Está escrito fruto, é um só. Porém, é tudo isso aqui que a gente acabou de ler. Mansidão, temperança, fé, benignidade, longanimidade. A palavra é difícil, né, pastor Maurício? E não é só a palavra que é difícil, não. Não é só a palavra que é difícil, não. Que ser longânimo também não é nada fácil. Mas Deus nos dá graça. Em todo esse fruto do Espírito, é só Deus para dar graça para nós conseguirmos ter. Porque cada um dele aqui, começando com o amor, esse amor aqui não é aquele amor de feliz, né, de estou apaixonado, não, já começa com amor de sacrifício, um amor sofredor. Então todos eles aqui, não é fácil, mas com Deus nada é impossível, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu falei assim com Deus, Deus, se o fruto do Espírito fosse uma fruta que nós conhecemos hoje, qual seria? Já parou para pensar, qual seria? Será que seria minha fruta favorita? Uma banana prata? Uma melancia? E Deus me veio assim, o limão. Eu, credo, limão? Azedo? Azedo? Já cortou um limão e passou o dedo no olho sem querer, como arde? O limão. Falei, gente, você chupa limão, irmã Jéssica? Assim, com sal, ela bota um sal para dar uma amenizada na dor, né? Mas é difícil, irmão, né? E os dons não. O fruto do Espírito aí também não é nada fácil. Mas deixa eu te contar uma coisa. O limão, por mais que ele é azedo, não é uma fruta assim, esteticamente, algumas pessoas não muito bonito, né? Como o morango, olha que bonitinho, um morango vermelhinho, brilhante, ou outras frutas aí que Deus fez. Mas você já parou para pensar o benefício que ele tem? Eita glória, começou a chiar aqui, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. É o outro que tá. Aleluia. O limão, irmãos, por incrível que pareça, eu até marquei aqui, ó. Obrigado, amado. Casca. No sumo da casca ele contém um óleo. Ele contém aquela casquinha branca também por dentro. Semente. Rico em vitamina C, ácido cítrico. Glória.
Aleluia. Voltou. Som, glória a Deus. Aleluia. Vitamina A e até vitamina do complexo B, sais minerais como cálcio, ferro, fósforo, magnésio, manganês. Olha o tanto de coisa que tem em um limão. E já reparou quanto bem ele faz para a saúde? Limão ajuda a purificar o sangue. E a palavra de Deus também ajuda a purificar, né? Olha que interessante. Deus foi fazendo um ligamento, assim, sabe? De cada componentezinho assim do limão, Deus foi falando comigo. Assim é o fruto do Espírito. Cada coisinha aqui, ó, é essencial para a vida do crente. E assim como a longanimidade, ao qual vamos falar hoje, ela é essencial no relacionamento do crente. Aleluia, Jesus. E não tem como falar, né? A longanimidade, vamos trazer uma palavra mais fácil de se falar, né? A paciência, que seria a longanimidade, né? Não é coisa que muita gente costuma ter. Nós achamos que não temos, né? Mas nós temos sim. Seja pouquinho ou seja muito, nós temos. Mas Deus quer tratar com isso nessa noite conosco. A paciência. A paciência. E assim, eu confesso que eu tenho um pouco, às vezes, de dificuldade de me expressar. Eu entendo, mas talvez eu não consiga fazer as outras pessoas entender do jeito que eu entendi. Então eu fui buscar, né? Além de ler, né, a palavra do Senhor, eu fui buscar em outros estudos também. E marquei aqui. Às vezes nós falamos assim, né, que ser paciente. Ser paciente, a gente não pode achar que é ser lerdo, que é ser preguiçoso, que tem a ver com leseira. Ah, fulano ô leso, ô sonso. Não é nada disso não. Ser paciente não é isso não. Ser paciente, segundo a palavra de Deus, a qual Ele nos ensina, não é isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paciência, né, a longanimidade, ela vem do grego koiné, que vem de macrotumia. Acho que é macrotumia. Macro vem de grande, longo, extenso. E tumia vem de sentimento. Então seria um sentimento longo, um sentimento extenso, um sentimento grande. Longanimidade. Aquele que tem a capacidade de sofrer a pressão da demora, a pressão das adversidades, e quando tudo passa, o seu espírito continua sereno e estável. Isso é difícil, né? Mas Deus nos dá graça para alcançar isso. A habilidade daquele que poderia vingar, mas decide não fazer. Já viu aquilo assim, que às vezes acontece uma adversidade, uma situação, e você tem razão, você sabe que você é o certo da situação, mas começa aquela discussão, aí Deus fala assim: calma, filho, sede paciente, fica quietinho, né? Há situações que a gente não precisa ficar ali provando. Você já sabe que você está certo, Deus sabe que você está certo. Você já falou que é isso? Amém? Quer acreditar? Acredita. Se não quiser, deixa que Deus resolve. Seja longânimo, paciência, né? Não vamos ali causar uma discussão, ou até mesmo, né, ser aquela vingativa. Não, você vai ver que eu estava certo. Vou fazer você ver que eu estava certo. Não. Vamos ser longânimos. Paciência
é uma palavra difícil de falar, principalmente na nossa geração a qual nós estamos agora. Já reparou que nós vivemos num mundo acelerado agora? Eu até confesso que até mesmo eu me pego, tem hora, irmãos, que até eu me pego nesse... Eu sei que a praticidade nos ajuda muita coisa, né? O celular hoje em dia, ó. Antigamente, quando eu queria fazer uma pesquisa de algo, eu tinha que ir lá na biblioteca, falar com a bibliotecária o que eu queria. Ela ia lá, via um livro e ela não dava o livro aberto, não. Tá aqui o livro, você se vira e acha, né? Assim, era assim no nosso tempo quando a gente estudava, né, irmã Jéssica? Tinha Google, não tinha essas facilidades, não. E hoje em dia, a gente quer pesquisar uma coisa, coloca lá, só porque o negocinho tá assim girando, calculando, você já tá assim, ô lerdeza, anda logo. Irmãos, Jesus amado, né? Daí é bom parar um pouquinho e falar, Jesus, até eu me acho, tem hora, né? Aplicativo, olha só, hoje em dia nós temos aplicativo bancário, você não precisa ficar lá na fila para pagar uma conta, né? Você faz por aqui, e às vezes o aplicativo demora um pouquinho para abrir, você, oh meu Deus do céu, que troço, né? Isso quando não se altera com o celular, ainda chama o celular de sei lá do que, né? Acontece. Mas aí que tá, Deus te trouxe aqui para trabalhar no seu coração nessa noite. E para fazer você refletir nas pequenas e grandes coisas que você tem sido impaciente. Até mesmo com as coisas de Deus. Muitas das vezes nós somos apressados até mesmo com as coisas de Deus. Principalmente quando Deus fala alguma coisa conosco, ou em relação a alguma promessa, ou algo que Deus falou para você que vai fazer. Aí você já fica, né? Jesus, parece que era para ontem. Calma, tudo tem seu tempo. E principalmente promessa. Promessa não depende só de Deus, não, depende de você também. Você só recebe a promessa se você estiver diante da obediência do Senhor. Se você não estiver nos caminhos e na obediência do Senhor, você morre sem a promessa cumprir. Infelizmente, sinto em lhe dizer. Então, vamos parar para refletir um pouquinho. E assim, mas não vamos deixar aqui bem claro que ser paciente é você ser sábio ao mesmo tempo. Que não é porque você está esperando algo acontecer que você vai cruzar os seus braços e esperar cair do céu. Não é isso que é ser paciente. É aquilo, Deus falou e você confia e segue em frente confiando. Continua em movimento confiando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na palavra de Deus, vamos abrir comigo, agora a gente vai começar a ler um pouquinho. Lucas 21, 19. Lucas 21, 19. Aleluia, Jesus, louvado seja teu nome. Glória a Deus. A paciência, ou a longanimidade, também está relacionada à salvação. Lucas 21, 19 diz assim: na vossa paciência possui a vossa alma. Em outra tradução mais nova agora, está escrito assim: na vossa paciência salvarei as vossas almas. Tem a ver com salvação. Então, irmãos, quero falar para você uma coisa. Se aqui há alguém que se acha ou se considera aquela pessoa de pavio curto, de sangue esquentadinho, vamos dizer assim, que às vezes nós se pegamos também. Eu digo que eu era assim, irmãos. Eu também era assim. Eu era calminha. Minha mãe está ali de prova, minha irmã e minha irmã. Eu era calminha, mas pisava no meu calo para ver o que acontecia. Ou era aquela também aquela que gostava das coisas justas e certinha.
comprava a briga dos outros. Se eu achava injustiça, eu comprava a briga dos outros. E como eu era grandona, ainda saía na vantagem, porque eu sempre fui grande, sempre fui alta. Então a pessoa já olhava para o meu tamanho e já recuava. Sanguinho quente, esquentado. Mas sinto lhe dizer, se seu pavio está curto, você vai ter que alongar ele agora, porque os esquentadinhos, Deus trabalha, porque no céu não entra esquentadinho não. Entra crente salvo, lavado, remido, transformado. E Jesus transforma. Jesus faz aquele do esquentadinho. Paulo era esquentadinho. O Saulo era esquentadinho. Né? Cumpria a lei do jeito que ele achava que era o certo. Foi ensinado, perseguia os cristãos. Achava que era injusto. Ó, já ia lá e depois que se converteu, ó, não tinha para canto nenhum. Né? Então, vamos aprender. É um homem que a gente tem muito que aprender. E ele foi um dos que deixou mais ensinamentos de sermos longânimos. Foi ele que escreveu lá nas cartas, instruindo ali aqueles que iriam fazer a obra adiante, ensinando, até mesmo na correção, né? Ele fala exortar, né? Mas com paciência. Né? Pastor tem que ter muita paciência, não é mesmo, pastor? Né? Em corrigir, em esperar a mudança acontecer. E por incrível que pareça, como eu falei aqui no começo, para um bom relacionamento cristão, todos nós temos que ser pacientes. Não só no nosso pastor, como o corpo de obreiros, como os líderes, né? Olha bem, lidar com criança é fácil? É fácil, irmã Ingrid, lidar com criança? Se ela não for paciente e longânima, ela arranca os cabelos, né? Lidar com jovem é fácil? Agora eu digo para vocês, jovens, lidar com jovens é fácil? Tem hora que nem vocês mesmos se aguentam, não é verdade? Né? A gente fala, pergunta uma coisa, você se aguenta? Se tivesse outro igualzinho você, igualzinho em tudo, para ficar 24 horas com você, o que você faria com ele? Desgranava, pegar o pescoço? Ó, você vê como que nós temos que mudar? Então, se você esgranava o seu clone, então é sinal que você mesmo está precisando de transformação. Vê aí, o que tem em você que precisa ser mudado, que nem você se suporta. É interessante, né? Numa certa pregação que eu estava vendo, um pregador falou assim, aquilo que a gente cobra muito dos outros, é aquilo que precisa em nós, é algo que está em nós, que nós não conseguimos mudar, e por nós não se conformar com aquilo que está em nós, que a gente não consegue mudar, a gente também não quer que o outro faça, para não ser igual a nós. Olha só como é que é a situação. Então, irmãos, hoje nós vamos ter uma aula de reflexão, para pararmos e olharmos para nós mesmos. Quando nós conseguirmos mudar muita coisa aqui, ó, nós vamos começar a esse fruto do Espírito aqui, ó. Ele começa a crescer dentro de nós. Aí cresce o amor, cresce a fé, cresce a mansidão, cresce a longanimidade, cresce a benignidade. Mas isso, ó, começa por nós. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paciência é a capacidade de tolerar situações e pessoas desagradáveis. Olha a situação. Paciência, a capacidade e a tolerância em tolerar, né, situações e pessoas desagradáveis. Agora eu pergunto para vocês, para pensar se você está sendo desagradável também. Não pensa só, a gente fala pessoa desagradável, você já pensa daquele lá no seu serviço que encheu sua paciência, né? Já pensa daquele lá na escola que você dá vontade de pegar ele de jeito. Mas e nós? Será que nós estamos sendo desagradáveis também? Aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome, Senhor Jesus. E é interessante, quando eu comecei a estudar isso aqui,
esses dias, Deus sempre fala, Deus quando dá uma palavra para mim falar, Ele sempre me faz passar por situações ou recordar de situações que eu já passei. E essa situação aqui de pessoas desagradáveis e situações desagradáveis, rapidamente aqui, eu trabalhei num lugar por um período de 7 anos, né? Os que me conhecem mais tempo, eu trabalhei no Tenda Atacado. E trabalhar com pessoas não é fácil, né? Quantos aqui, irmãos, trabalham com pessoas? Não é fácil. Quando eu entrei naquele lugar, eu tinha uma regra para mim mesmo. Eu coloquei uma regra para mim mesmo. Eu falava assim: podem me chamar do que quiser. Eu sei o que eu sou e o que eu não sou. Então, se quiser me xingar, xinga. Faça o que você quiser. Não xinga parente meu, que daí já, né, o negócio muda. Xingar que parente meu não autorizo. Minha mãe tem nada a ver com a história, meu pai tem nada a ver com a história. Eu era esquentadinha, Deus mudou. Naquele tempo eu ainda era esquentadinha, mas Deus mudou. Mas mesmo assim, eu botei essa regra pra mim. Xinga eu do que você quiser, não xinga parente meu. E comecei a trabalhar com pessoas. Só que trabalhar no comércio é fácil, assim, na parte onde eu estava, em partes. Clientes, ele vem, passou a compra e vai embora. Esquentou com você ali 5, 10 minutos, ele vai embora, você apaga o fogo e pronto, e continua a vida que segue. Mas os seus companheiros de trabalho não são clientes. São pessoas que trabalham com você, que às vezes tem lá sempre aquele que o inimigo coloca para te afrontar, né? E tem aqueles que Deus levanta para poder te perseguir, para fazer você crescer também, tá? Não é só inimigo não. Tem uns que é para pegar no seu pé, para te trazer crescimento. Aí a gente vai e fica, é aquele que você tá ali, você veio ele ali e você vai para casa, daqui a pouquinho chegar no outro dia você tem que olhar para a cara dele de novo. E isso é complicado, né? Mas aí Deus vai te dando paciência e graça, vai te moldando, vai te dando estratégia. Você vai começando a entender o porquê que aquela pessoa age daquele jeito, né? E as situações que Deus ainda permite você pregar para aquela pessoa, e a situação que Deus não permite você pregar para aquela pessoa, não. Mas uma coisa que eu aprendi na Bíblia é que a gente tem que orar também por aqueles que nos perseguem, né? E eu comecei a orar por essa pessoa e eu falava assim: Deus, não te peço nada de mal para ele não, Deus, que o Senhor abençoe essa vida. Eu falei assim, num certo setor eu falei assim, que Deus abençoe essa vida e promove ele ainda. Promove ele, mas tira de perto de mim. Tava tudo certo, né? Deus promove ele e tira de perto de mim. O problema não é ele, o problema é ele perto de mim. E nada contra, era uma pessoa que me dava super bem pessoalmente, mas o nosso profissional saía raios e relâmpagos, não dava certo. E era assim, irmãos. Outra experiência, eu até comentava com meu marido, outra trem difícil. Eu gostava de trabalhar na operação, quando eu era operadora de caixa, nos caixas que era mais rápido, porque eu passava e o dia rendia, o tempo voava e daqui a pouco eu já ia embora. Aí me mandava lá para o caixa preferencial. Aí a pessoa ia lá no carrinho assim de compra e fazia assim, ó, 1 litro de leite, pegava com as 2 mãos, vinha com as 2 mãos, 1 litro de leite, o outro litro de leite, e vai lá e pegava. Falei, gente, 100 itens no carrinho, dá vontade de falar assim, pode deixar que eu pego do carrinho, eu coloco aqui, eu ensacolo que vai ser mais rápido. Aí, por incrível que pareça, eu até brincava, irmãos, naquele tempo eu falava assim, eu começava, essa operadora que estava do meu lado ria da minha cara, eu começava a cantar assim, ó, irmãos, não me leve a mal, tá? Mas eu falava assim, ando devagar porque já tive pressa, e leva esse sorriso porque já chorei demais, literalmente, irmãos. Aí eu falava assim, Deus, eu estou ficando estressada porque eu estou devagar, que raiva que eu me ficava. Mas ali, por incrível que pareça, depois Deus parou assim, fez assim em mim, ó, para com isso, menina, olha bem para a cara de cada um deles que você está passando aqui. Aí eu comecei a parar e comecei a conversar, cada história de vida, cada situação. Tinha pessoa que depois eu passava ali, ainda saía orando por eles. Então a gente tem que buscar, para um pouquinho, reflete um pouquinho, o que Deus quer tratar contigo? Para de ser acelerado, para de ser pavio curto. Deixa o Espírito Santo trabalhar. A partir que você dá
esse lugar, o Espírito Santo, ó, ele transforma. Deus transformou a minha vida. Deus transformou. Hoje em dia a gente dá glória a Deus, né? Porque a gente lembra do que a gente era e começa a ver como a gente se tornou. E assim eu fico vendo as mudanças nas vidas dos outros, assim, que Deus traz para perto, na vida desses jovens. Muitos aqui eu conheci desse tamanhozinho. E a gente vai vendo a evolução, o crescimento, a transformação, como Deus cuida, como Deus trata, né? Então, vamos voltar aqui. É muito interessante, irmãos. Olha aqui, outra coisa que eu aprendi. Provérbios 25:15. Vou correr aqui rapidinho. Provérbios 25:15. Provérbio 25:15 diz assim: pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua brana quebranta os ossos. Olha que palavra forte. Vamos fazer aqui pela longanimidade se persuade ou se convence o príncipe. Olha só para você ver, por você ser longânimo, você pode até convencer pessoas superiores. E isso nos mostra na própria palavra de Deus, lá em Salmos 40. Vamos lá em Salmos 40? Sei que muitos irmãos já sabem de cor salteado, pelo menos o primeiro versículo, primeiro verso, né? Versículo em Salmos não, primeiro verso. Que diz assim, olha aqui que o salmista fala: esperei com paciência no Senhor. Ele não escreveu assim, esperai. Ele está contando de algo dele. Esperei com paciência no Senhor. E olha o resultado dele ter esperado, ó. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, esperar com paciência no Senhor. Você pode fazer Deus fazer assim, ó, para você, ó, e ouvir o seu clamor, ouvir a sua petição. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, lá em Colossenses 3. Irmãos, quiser abrir comigo, eu estou correndo rapidinho porque as horas já se avançou ali. E o relógio não é meu inimigo, ele é meu amigo, porque se as horas mais se passam, é sinal que a vinda de Jesus está próxima. Aleluia. Colossenses 3:12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Olha só para você ver. Revesti-vos. Aqui, revestir é você, né? Colocar, a gente veste sobre aquilo que a gente já está. Então, olha só para você ver. Revesti-vos de longanimidade. Revesti-vos de paciência. Aleluia, Jesus. Outra coisa que eu aprendi aqui, lá em Efésios 4:2 também fala sobre isso. Mas uma coisa, ó, a longanimidade, ela te ajuda, sabe o quê? A longanimidade te mantém no equilíbrio. Isso é uma coisa muito importante. A longanimidade te mantém no equilíbrio. Nos dias que nós vivemos hoje, né, com o povo tudo estressado, né, apressado, né, ainda tem essa agora para acabar de reforçar a ansiedade, né? A gente tem que pedir para Deus: Deus, me ajuda a ser longânimo, me ajuda a ser mais longânimo, mais paciente. E quero te dizer uma coisa. Sabe aonde que nós começamos? Aonde nós adquirimos paciência? Agora essa é a parte mais difícil.
Lá em Romanos 5, Paulo nos instrui aonde conseguimos paciência. Romanos 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E é interessante, né? Eu estava até vendo lá, olha só, gloriarmos na tribulação, parece uma coisa meio contraditória, né? Nós se gloriamos quando nós vencemos, quando nós, né? Não no meio da luta, ninguém se gloria porque perdeu ou no meio de uma dificuldade, mas é no meio dessas situações, no meio da tribulação, que o nosso Pai trabalha e nos ajuda a ter paciência. Aleluia, Jesus. E aqui, por incrível que pareça, em Hebreus 12, 1. Hebreus 12, 1. Outra coisa que é engraçado. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todos embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos. Quando fala correr, a gente já entende, é algo acelerado. Como se corre com paciência? Mas está falando aqui. Corramos com paciência, ainda mais, ó, a carreira que nos está proposta. Aleluia, Jesus. Então, seja ágil sem se estressar. Tenha pressa sem se irritar. É fácil isso? Talvez não. Não para alguns. Mas Deus te dá graça. Fala com o papai. Papai, na sua palavra está escrito. E o Senhor, o seu Filho Jesus, esteve aqui na terra e ele foi assim. Jesus foi longânimo e muito paciente. Oxi, quão paciente. Deus, meu Deus do céu, quão longânimo foi o Senhor. Por isso houve salvação no seu povo. Pensa se Deus não fosse longânimo, cada vez que o povo, né, virasse, né, adorasse outros deuses, ele já fazia a varredura e acabava de novo com tudo. Não, a paciência de Deus foi lá, né, levou o povo cativo lá, ó, tantos e tantos anos, 40, não sei quantos anos, mais anos. A longanimidade de Deus para salvar de novo, né? E assim com nós. Olha como Deus tem sido longânimo com nós. Se não fosse a paciência de Deus com nós, para refletir um pouquinho. Quanta birra você já não fez pro papai? Quantas vezes você já bateu o pé assim e falou: não vou, não faço, não tenho paciência para isso? Quantas vezes? Se não fosse a longanimidade de Deus nas nossas vidas, ô papai eterno, que seria de nós? Longanimidade, característica: ânimo longo, longo ânimo. Que tem também, ó, uma característica de uma pessoa longânima, que tem uma língua animadora. Aquele que é longânimo, irmã Jéssica está numa situação difícil, você vai nela e fala assim: não, irmã Jéssica, você vai conseguir, calma, eu te ajudo em oração, mas você vai conseguir, não importa o tempo, você vai conseguir. É uma característica de uma pessoa
Pelo menos que está buscando, né? Se você ainda não é longânimo, está buscando, está no comecinho ali da sua longanimidade. Aleluia. O pavio curto. Aqui, ó, Provérbios 14, 29. Vamos lá, Provérbios 14, 29. Até nós, a hora já se foi. Provérbios 14, 29. Toda vez que você se sentir com o pavio curto, esquentadinho, você vai ler essa palavra aqui, ó. Aleluia, Jesus. Provérbio 14, 29. Ó. O longânimo é grande em entendimento. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado, ou aquele de pavio curto, exalta a loucura. Olha só para você ver. Em outras traduções vai ser um pouco mais claro, né? E outra coisa, aqui também em Provérbios 19, 2. Aproveitar que já estamos pertinho aqui, ó. Provérbio 19, 2. Diz assim, ó. Assim também fica a alma sem conhecimento, não é bom. E o que se apressa com os seus pés peca. Em outra tradução, está escrito assim, ó. Aquele que se apressa com os seus pés erra o caminho. Então, é importante sermos pacientes. Na paciência você adquire conhecimento, você adquire crescimento, você adquire maturidade. Tudo isso faz parte da paciência. Quando você não tem paciência, você atropela, você coloca o boi na frente da carroça. E muitas situações na Bíblia, vou pincelar aqui, não vou nem abrir. Olha só para você ver, muitas situações na Bíblia, as consequências da impaciência. Jacó, lá na história de Jacó, aleluia, Jesus. Rebeca já tinha recebido a promessa, já tinha falado, Deus já tinha falado para ela, no seu ventre são 2, e o menor servirá. Já tinha falado que o menor governaria sobre o maior. Então, Jacó já estava ali debaixo dessa promessa, na espiritualidade. E se fosse também na forma jurídica, ele também já estava, porque Esaú vendeu a sua primogenitura. Ele abriu mão. Jacó não foi lá e roubou. Esaú abriu mão. Então, juridicamente, ele também já estava de posse. Mas Rebeca foi lá e quis dar uma ajudinha para Deus. E olha o embaraço que ela fez. Jacó teve que fugir. E teve que passar anos e anos fugido. E quando foi encontrar até com o seu irmão, teve até medo do que poderia acontecer. Outra coisa, Deus não precisa de ajuda. Se Deus prometeu algo na sua vida, espere com paciência. Não dê a mãozinha, não tente ajudar. Porque nessa de tentar ajudar, Sara recebeu a promessa. Demorou a cumprir. Mas um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Se Deus falou, se estiver na posição, cumpre. Ela quis dar uma ajudinha, que ela foi, deu Agar ao marido. Agar teve a gestação, mas a promessa continuava sendo de Sara. A promessa não foi para Agar, não foi transferida. A promessa era de Sara, não era de Agar. Aqui que aconteceu? Olha o sofrimento, né? Depois teve que despedir Ismael. Olha só a situação. Moisés era, né, libertador lá do povo de Israel. Ele sabia que ele ia ser depois ser o libertador. Ele achou que era a força e foi lá e matou o soldado. Teve que fugir. Passou anos fugido em terra estranha.
E depois, quando foi voltar, temendo. Olha a situação. O que acontece? As causas da impaciência. Porém, nós temos na Bíblia também a consequência da paciência. Olha como Jó. Não tem como falar de paciência sem relatar Jó, né? A Bíblia fala que não haverá ninguém tão paciente quanto Jó mais na face dessa terra. Não haverá. Não adianta você falar, eu quero a paciência de Jó. Sinto muito. Não, tá? Não é bíblico isso. Você não vai ter. E não queira o sofrimento. Você quer a paciência, quer passar pelo sofrimento de Jó? Teria estrutura para isso? Então não peça paciência de Jó, né? Pede graça a Deus e fala, Deus me ajuda, né? Mas olha só, pela paciência que Jó teve de todo o processo que ele passou, o que chegou lá no final? O que aconteceu com a vida de Jó? Foi restituído, foi abençoado por Deus. Davi, olha a paciência que Davi teve. Davi foi ungido rei, lá pequenininho. Você acha que ele foi ungido rei? Agora eu sou rei, eu vou lá e vou tomar a coroa. Não, a paciência, na paciência dele, ele adquiriu conhecimento, crescimento, força, sabedoria, para quando ele chegasse no momento de ser rei, ele sabia como fazer. E outra coisa, né? Ele começou a trajetória vencendo o gigante, né? O filisteu. Olha como acontece. Além de quando ele era pequeno, ele ser obediente a Deus, depois que ele se tornou rei, e vamos traduzir na nossa linguagem, né? O Todo-Poderoso, né? Agora eu posso, né? Agora eu tenho posse de poder. Teve um momento que o filisteu estava vindo contra ele, e ele foi buscar a direção de Deus. O que Deus falou para ele? Recua. Poxa vida, Deus, toda a minha vida eu lutei contra o filisteu e venci. Agora que eu sou rei, vou ter que recuar? Ele podia, né, falar assim, né? Ele obedeceu, porque ele foi paciente. Tá vindo, Deus mandou obedecer, vão ter paciência. Essa vez o filisteu não é para mim. Agora, se ele fosse esquentadinho e fosse lá, o pavio encurtou agora, né? Tinha perdido. E sabe lá, Deus talvez tinha morrido se Deus não fosse misericordioso. Então, irmãos, vamos aprender. E tem aquele que a gente, lendo aqui, a gente aprende mais ainda, que foi o mais correto de todos, o mais longânimo de todos, Jesus. Com esse nós aprendemos em tudo, né? E Paulo mesmo deixou lá, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, ser longânimo é característica de Cristo, e a Bíblia nos instrui a sermos parecidos com o nosso Pai, né? A Bíblia nos instrui, nós temos que ser parecido com o nosso Pai. Nos termos de hoje, né? O meu filho, muitos falam, seu filho é a cara do pai. Ele tem características do pai. E você tem características do pai? Você tem, mas você pode ter mais. O meu filho, ele tem a característica física do pai, mas ele pode ter mais. Ele pode ter mais, porque o pai ensina. O pai pode ensinar a profissão, o pai pode ensinar o comportamento. Nossa, tal filho é paciente, ele é calmo igual o pai. Ele é paciente igual o pai. Você pode ser paciente, aprenda com o pai. Você pode ser amoroso, aprenda com o pai. Você pode ser um homem, uma mulher de fé, aprenda com o pai. Você pode ser um homem, uma mulher com ousadia, com autoridade, aprenda com o pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E essa foi a palavra de reflexão. Estou aprendendo, irmãos, e tenho muito que aprender. O pavio já ficou mais longo e eu dou glória a Deus por isso. Hoje em dia eu não quero enforcar ninguém, não quero pegar no pescoço de ninguém, né? Não quero bater em ninguém, porque o papai me ensinou que isso não pode. Isso não é característica. Jesus não bateu em ninguém, né? E ser paciente, ser longânimo, também não quer dizer você ter sangue de barata e deixar tudo para lá. Jesus
Ciro, no momento certo, na hora certa e com toda razão, ele foi lá, passou a mão em tudo que estava dentro do templo para tirar aquilo que não provinha estar lá. Ser paciente é isso, é saber a hora certa de agir. É ter um autocontrole do seu sentimento. E isso vai te dar, vai estender um passo mais adiante, que daí já não é essa pregação, vai ser outro, mas a paciência vai te dar uma outra parte do fruto, é a mansidão. Ser manso sem ser longânimo, eu acho que é quase missão impossível, hein? Se você conseguir, eu te garanto que não dá. Pessoa manso, ela aprende a ser longânimo. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para deixar para a igreja nesta noite. Que o Senhor possa te ajudar a ter esse fruto do Espírito tão maravilhoso. Amém? E peça a Ele, em nome de Jesus, que Ele te ajuda. Tenho certeza, eu sou prova viva disso. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Fique com essa palavra no seu coração. Estamos crescendo, né? Estamos evoluindo. Amor, paz, alegria, longanimidade. Daqui a pouco nós chegamos lá. Amém? Com a graça de Deus e com esforço e com oração, se dedicando cada vez mais ao Senhor, nós chegaremos lá. A semelhança de Deus novamente. Deus abençoe a todos os irmãos que vieram. Queria agradecer a todos os irmãos, ao nosso irmão Miguel, né, que hoje nos deu a honra. Deus abençoe grandemente, tá bom? Deus abençoe grandemente.